30 anos do SUS, avanços e entraves rumo à efetividade. Vitória da Costa Santos Torres, Eudilisa Lacerda Tinoco Boechat Cabral e Héctor Luiz Martins Figueira. Considerações iniciais. O presente artigo objetiva analisar questões referentes ao Sistema Único de Saúde, SUS, ao completar 30 anos da Lei Federal nº 8.080/90, que o instituiu. Realizar-se uma reflexão acerca da evolução do sistema de saúde no Brasil, um balanço dos avanços, retrocessos e óbices enfrentados pelo SUS rumo à sua efetividade. O conceito de saúde vem se transformando ao longo da história, diferenciando-se conforme as fases de evolução, a partir de uma construção social ao longo dos últimos 100 anos, liberando-se de um conceito básico e simplista que remete à ausência de doença, para um conceito amplo, com várias dimensões, tais como a social, comportamental, biológica, ambiental, econômica, política e espiritual. Assim, a pessoa é fruto do passado e da história, sendo o desenvolvimento do sistema de saúde brasileiro um espelho das alterações sociopolíticas de cada tempo, passando por promulgações de leis, normas e regimes distintos que vieram afetar diretamente a saúde pública até a implementação do Sistema Único de Saúde, SUS. Sabe-se que não há ainda uma consolidação no sistema de saúde brasileiro, mas ainda um programa em desenvolvimento. Com a evolução das políticas de saúde, grandes mudanças ocorreram, mas, ainda hoje, fazem-se necessárias adaptações necessárias à realidade de população vivendo em estado de precarização de vida e de saúde, à margem do atendimento público de saúde que hoje é oferecido pelo SUS. O direito à saúde e a incessante busca pela sua realização é uma realidade que remonta aos primórdios pela sua realidade, quando se via os curandeiros e feiticeiros nas sociedades mais primitivas externarem a sua preocupação com a valorização da saúde humana. Assim, sempre se viu desde os tempos antigos que sempre existiu uma grande preocupação com a saúde, seja por instituições que sempre buscaram manter os indivíduos em condições de trabalhar, no sentido de proteger uma classe social, seja na busca de preservar a espécie, mesmo que essa busca seja na verdade somente das classes mais favorecidas economicamente. A regulamentação do direito à saúde pela CF se relaciona a um bem comum, abrange toda a coletividade, posto que é categorizado entre os direitos sociais, cujo foco passa a ser a prevenção e não a cura estritamente. O conceito de saúde se relaciona na prática da época em o cidadão ter direito a uma vida saudável, resultando em sua qualidade de vida. Esta qualidade deve primar pelos benefícios do desenvolvimento humano para sua existência. O doutrinador Hélio Dias discorre do assunto da seguinte forma: o centro de irradiação por excelência de todos os bens ou interesses jurídicos protegidos, Dias, 1995 p. 9. Portanto, o que se viu até aqui foi um resgate de fatos que envolvem a saúde humana e sua evolução. Entendendo-se que a saúde humana enquanto estado de bem-estar físico, mental e social, pode ser compreendido na esfera da concretização dos direitos fundamentais. A consolidação dos direitos sociais e sua consequente implementação precisa estar vinculada a uma visão sociológica e política do jurídico, assim como a uma visão jurídica da política. Oliveira Jr. 2000, p. 9. O artigo se justifica pela relevância atemporal do tema, e os objetivos baseiam-se na ideia de explicitar avanços, entraves e como se dá a efetividade do SUS.
ressalta-se que a metodologia aplicada para a realização do trabalho foi de pesquisa bibliográfica, por meio de análise documental, levando-se em conta a possibilidade de se pesquisar em doutrinas, internet, artigos acadêmicos, dentre outros. 1. Contextualizando a saúde pública no Brasil e a CF. Até o início do século XX, a saúde era apenas entendida como direito à vida, pois anteriormente, nas constituições brasileiras de 1824 e 1891, não havia proteção à saúde. Apenas no final da Segunda Guerra Mundial, houve a valorização da dignidade da pessoa humana. Na Constituição de 1934 a saúde esteve associada ao direito do trabalho, e em 1946, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, definiu saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença ou enfermidade. Martins, 2014 p. 543. Os principais documentos nacionais e internacionais acerca do tema caracterizam a saúde como um completo estado de bem-estar, e não a ausência de doenças, avaliando que a saúde é determinada pelas condições de vida e de trabalho dos indivíduos, pela conjuntura social, econômica, política e cultural de determinado país. Scliar, 2007, p. 27. De forma gradativa, a saúde se torna um bem jurídico a ser protegido no Brasil e como direito do cidadão, conforme enunciam os artigos 6º e 196 da CF/88, art. 6º categoriza o direito à saúde como direito social e o 196 como direito de todos e dever do Estado, com acesso universal e igualitário. Brasil CF, 1988. A promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS, em 1960, trouxe uma padronização à lista de saúde buscando auxiliar para que todos os segurados tivessem o direito garantido independente de sua filiação a algum instituto. Carvalho, Barbosa, 2010. Anteriormente, na década de 1930 surgiram os primeiros institutos, sendo eles de aposentadoria e pensões, que com o auxílio financeiro parcial do Poder Executivo teve a constituição das principais organizações de política social do país. Esses institutos foram criados na era Vargas, e vieram a favorecer as camadas de trabalhadores urbanos. Luz, 1991. Os trabalhadores eram organizados nesses institutos por categoria profissional, só podiam fazer parte deles os membros da comunidade, localizados nas ocupações definidas em lei que contribuíssem para a Previdência Social. Carvalho, Barbosa, 2010. No período compreendido entre 1938 e 1945, houve uma reestruturação do Departamento de Saúde, sendo articulada e centralizada toda a atividade sanitária. Em 1942 houve a criação do Serviço Especial de Saúde Pública, SESP, tendo sua atuação voltada para as áreas não cobertas pelos serviços tradicionais. Cunha, 1998. A LOPS buscou unificar esse regime geral da Previdência Social, destinado a abranger todos aqueles instituídos trabalhadores sujeitos ao regime da consolidação das leis trabalhistas. No entanto, ainda eram excluídos os trabalhadores rurais, empregados domésticos, servidores públicos, de autarquias e os que tivessem os regimes próprios de previdência. Polígano, 2001. Embora a transição na saúde venha ocorrendo desde a LOPS,
Em 1966 foi criado o Instituto Nacional da Previdência Social, trazendo grandes inovações. Essa primeira ação significativa do sistema previdenciário no Brasil foi a unificação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, IAPS, no Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. Essa criação significou para a saúde previdenciária a consolidação da tendência à contratação de produtores privados de serviços de saúde, tornando-se uma estratégia dominante para a expansão da oferta de serviços. Carvalho, Barbosa, 2010. Em 1974 foi formulado um plano de pronta ação, tendo em vista que era necessária uma base disciplinar para a oferta de serviços de saúde. Seu objetivo era universalizar os procedimentos, tendo que a Previdência Social se comprometer a pagar esses serviços, tanto à rede pública, quanto à rede particular, independendo do vínculo previdenciário do paciente. Carvalho, Barbosa, 2010. Em 1977 houve a criação do Instituto Nacional da Assistência Médica da Previdência Social, INAMPS, representou ser um projeto racionalizador, modernizante, de reformatação institucional de políticas públicas. O objetivo do INAMPS era articular as ações de saúde entre si e elas com um conjunto de políticas de proteção social. Carvalho, Barbosa, 2010. No entanto, foi uma tentativa frustrada. O INAMPS entra na década de 1980 vivendo um agravamento da crise existente no Brasil, tentando equilibrar a assistência médica aos assegurados, e se responsabilizando pela assistência médica individual ao conjunto da população. Carvalho, Barbosa, 2010. No entanto, ainda se destacando na transição democrática da saúde vinha a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em março de 1986. Essa conferência contou com muitas pessoas, tendo entre eles profissionais e políticos da sociedade civil. A 8ª CNS veio de uma negociação entre o Ministério da Previdência, Assistência Social e Ministério da Saúde, Faleiros, 2006. Foi a 8ª conferência que marcou a história da saúde pública no Brasil, consolidando as diretrizes edificadas, universalidade, integridade e equidade, buscando valorizar a medicina preventiva do que a medicina curativa. Ademais, buscou também demandar por um serviço unificado e descentralizado. Brasil, 1896. A vigente CF foi a primeira Constituição no Brasil a positivar o direito à saúde, como fundamental, sendo assegurado no art. 6 graus, caput e também sem seu artigo 196 que define a saúde como direito de todos e dever do Estado, buscando ser interpretado como o princípio da dignidade da pessoa humana. Nela, os direitos humanos estão no título 2º, dos direitos e garantias fundamentais, tendo no capítulo e direitos individuais e coletivos, capítulo 2º, os direitos sociais, capítulo 3º, nacionalidade, capítulo 4º, os direitos políticos e no capítulo V os partidos políticos. Por ser direito essencial, a vida deve ser plena. A ausência de doenças será uma das formas de efetivação desse direito, uma vez que a saúde proporciona qualidade de vida. O princípio da dignidade humana é elemento basilar e informador dos direitos e garantias fundamentais. Portanto, os direitos fundamentais à vida e à saúde decorrem da dignidade da pessoa humana. Dallaire, 1999, p. 22 e 23.
Como já visto, o cidadão tem como garantia constitucional o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, não sendo relevante a condição econômica e social da pessoa que precisa do acesso ao SUS, tendo como base o princípio da igualdade. Para a efetivação do direito à saúde é necessário a criação de políticas públicas, ou seja, um conjunto de atos normativos, devendo ter como objetivo não apenas um tratamento para as doenças, mas, também a redução de riscos, por meio de serviços que promovam, protejam e recuperem a saúde de todos. Assim, para fundamentar toda a base da saúde pública é necessário enfatizar os princípios que norteiam os direitos fundamentais da pessoa humana. O primeiro a ser abordado é o princípio da igualdade, que significa o igual tratamento entre as pessoas. Outro princípio aplicado à saúde é o da proporcionalidade, ligado à ideia de adequação e proporção. Este princípio é intrínseco ao direito constitucional e sua natureza resulta dos direitos fundamentais, porém ele não se encontra previsto de forma expressa na Constituição Federal, somente sendo encontrado na Lei do Processo Administrativo Federal, Lei nº 9.784/99, sendo utilizado quando há um conflito entre direitos e interesses, chegando assim a uma medida justa. Este princípio também tem utilidade de verificar a própria legitimidade da decisão judicial, servindo, nesse ponto, como verdadeiro limite da atividade jurisdicional. Silva, 2010, p. 28. O terceiro e último princípio aplicado é o da reserva do possível, enfatizando que não se resume à existência de recursos financeiros para que se torne efetivo os direitos sociais, mas que sejam proporcionais à pretensão e à concretização do fato. A efetivação destes direitos fundamentais se encontra na dependência da efetiva disponibilidade de recursos por parte do Estado, que, além disso, deve dispor do poder jurídico, isto é, da capacidade jurídica de dispor, Sarlet 2003, p. 286. O mínimo existencial estabelece que mesmo diante da falta de recursos o poder público deverá garantir o mínimo necessário para a existência da população, estando ligado à existência de justiça social, relacionando-se aos direitos sociais, culturais e econômicos. A dignidade humana e as condições materiais da existência não podem retroceder aquém de um mínimo, do qual nem os prisioneiros, os doentes mentais e os indigentes podem ser privados. Flores 2007, p. 75. Entende-se o SUS como o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Martins, 2014, p. 548. O SUS é uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde estabelecida pela Constituição de 1988, Ministério da Saúde, 1990, p. 04. A criação do SUS visou amparar a todos, com serviços e ações que assegurem o direito à saúde de forma efetiva, mas, muitos municípios e estados operam esses serviços em condições desfavoráveis e precárias, caracterizados pela insuficiência de recursos financeiros por seus entes, poucos funcionários para atender às demandas dos usuários, falta de insumos para a realização de procedimentos médicos, causando a ineficiência dos serviços de saúde. 2. O Sistema Único de Saúde, SUS.
O SUS foi instituído pela Lei N. Graus 8080, de 19 de setembro de 1990, que especifica as atribuições e organização do SUS, se tornando a tradução do princípio constitucional da saúde como direito de todos e dever do Estado, segundo estabelecido no artigo 7 graus da lei. O sistema é visto como um conjunto de serviços e ações de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, municipais e estaduais da administração direta e indireta e de suas funções, mantidas pelo poder público. Já a iniciativa privada pode apenas participar do SUS em caráter complementar, Polígono, 2001. A Lei 8.080/90 definiu os papéis de cada esfera governamental no quesito plano de gestão de saúde, trazendo a estrutura de financiamentos e suas regras de referências de recursos no governo por meio do Fundo de Saúde, Carvalho, Barbosa, 2010. Em seguida, a Lei 8.142/90 tratou da participação popular, sua regulamentação, trazendo um esboço sobre seu financiamento, instituindo assim os conselhos de saúde, e conferiu status público aos organismos de representação de governos estaduais e municipais, Carvalho, Barbosa, 2010. Uma das principais melhorias na implementação do SUS é a acelerada descentralização político-administrativa, com a transferência de responsabilidades e recursos do nível federal para os gestores estaduais e municipais, Souza, 2001. O advento da formação do SUS culminou com diversos movimentos sanitários que buscavam atender e solucionar os problemas inerentes à saúde dos brasileiros, a partir da CF/88, que consagrou o direito à saúde para todos os habitantes nascidos em solo nacional e a obrigação do Estado de garantir esse direito, com o objetivo principal de resguardar a cada pessoa o acesso a uma unidade de saúde de forma integral e complementar. Seguindo esse ditame, Cláudio Petrini Belmonte conceitua a igualdade segundo o viés constitucional. Igualdade significa a possibilidade de comparação entre dois ou mais objetos, de modo a fazer sobressair elementos que lhes sejam comuns. Belmonte, Brasília, P159. As diversas fases que a política de saúde passou até chegar ao que se propõe na atualidade mostram os desafios e avanços na consolidação de uma saúde que não divisada apenas como ausência de doença, mas sim, melhores condições de vida, lazer e trabalho. O artigo 196 dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, cf. 1988. A implementação do SUS é regulamentada pela Lei Orgânica da Saúde, que abrange as Leis 8080/90, que dispõe sobre as condições promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, e a Lei 8142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. A construção de instrumentos de gestão que possibilitassem a concretização do SUS foi feita de forma progressiva e negociada com suas diversas instâncias de gestão, a exemplo da Comissão Intergestores Tripartite, CIT, do Conselho Nacional de Saúde, CNS, e da Conferência Nacional de Saúde. Destacam-se, ainda, instrumentos de gestão que compõem seu arcabouço legal,
tais como as Normas Operacionais Básicas, NOBS, em suas reedições nos anos de 1991, 1993, 1996 e 1998, a Norma Operacional de Assistência à Saúde, NOAS, de 2001, o Pacto pela Saúde, 2006, e o Decreto N. 7.508 de 2011, que regulamenta a Lei 8.080/90. Sendo esses, fundamentais na estruturação da política de saúde e na garantia de sua efetividade, PAIN, 2013. Todas as normas citadas foram essenciais para a construção do sistema, pois a preocupação não era a ausência de doenças e sim, a prevenção das mesmas, tendo a atenção básica como porta de entrada e coordenação da rede de saúde. A partir dessas normatizações e leis, os serviços prestados pelo SUS começam a acontecer com base nos princípios e diretrizes que buscam direcionar a prática de todos os profissionais de saúde através da universalidade, a integralidade e a equidade. Entende-se o SUS como uma realidade, mas ainda em desenvolvimento. A saúde brasileira avançou em muitos aspectos, como na descentralização e na participação social, com as conferências e conselhos de saúde, embora ainda esteja bem longe de se consolidar, como indicado na Constituição de 1988. Atualmente, vêm sendo implementadas novas propostas que visam modificar de forma significativa o modelo de organização da saúde, bem como suas práticas, com as privatizações e criação das organizações sociais de saúde, focando diretamente no atendimento ao usuário, bem como na relação entre os profissionais de saúde, Bravo, 2011. Assim, o SUS é resultado de um longo processo de estruturação política e institucional, iniciando-se com a reforma sanitária, sendo o maior objetivo a transformação das condições de vida e a preocupação com a saúde do brasileiro. Para uma boa sistematização e formalidade para a aplicação do SUS foram estabelecidos princípios que regem sua constitucionalidade e preceitos. Os primeiros listados são os éticos e doutrinários, que se consubstanciam na universalização, que cria uma ampliação para que todos possam ter acesso à saúde, independente de raça, cor, credo, sexo e outros elementos sociais e pessoais. Integridade a qual garante ao usuário todo o serviço prestado desde a prevenção de doenças ao seu tratamento final, independente de quaisquer circunstâncias que este se encontrar, e equidade que se diferencia da igualdade, pois busca equiparar o mais necessitado ao menos necessitado da utilização dos serviços garantidos pelo SUS, não os igualando e sim promovendo uma equiparidade entre eles, tratando os desiguais de forma desigual. Os princípios organizacionais e operativos irão promover a descentralização dos poderes, sendo, o federal irá definir as regras e as normas, o Estado terá como função coordenar o que for passado a ele, o municipal é quem executará essas medidas, a regionalização tendo como objetivo mapear as áreas de alta, média e baixa complexidade, tendo também uma hierarquização do sistema, que seguirá determinado fluxo nos atendimentos médicos e uma participação popular que se faz através de conselhos e conferências de saúde. A razoabilidade visa resolver os problemas de todos os pacientes e a complementariedade do setor privado que de forma filantrópica atua junto ao SUS. Nesse sentido, os princípios e diretrizes do SUS se constituem produto de um processo político, que traduz concepções sobre saúde e doença, direitos sociais, gestões,
as relações entre as esferas de governo do país, entre outros, Mata, 2007, p. 61. Seguindo ainda os ditames dos princípios norteadores do SUS, o atendimento e seus serviços passam a acontecer com base nos 3 princípios básicos e diretrizes, que irão direcionar a prática dos profissionais da saúde. Conforme definem Westphal e Almeida, baseando nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteiam nos princípios da universalidade que dispõe todas as pessoas têm direito ao atendimento independente de cor, raça, religião, local de moradia, situação de emprego, renda, etc. A saúde é direito de cidadania e dever dos governos municipal, estadual e federal. A equidade definindo que todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades. Os serviços de saúde devem considerar que em cada população existem grupos que vivem de forma diferente, ou seja, cada grupo ou classe social ou região tem seus problemas específicos, tem diferenças no modo de viver, de adoecer e de ter oportunidades de satisfazer suas necessidades de vida, e a integralidade que se compõe da seguinte forma: as ações de saúde devem ser combinadas e voltadas, ao mesmo tempo, para a prevenção e a cura. Os serviços de saúde devem funcionar atendendo o indivíduo como um ser humano integral, submetido às mais diferentes situações de vida e de trabalho, que levam a adoecer e a morrer. O indivíduo deve ser entendido como um ser social, cidadão que biológica, psicológica e socialmente está sujeito a riscos de vida. Dessa forma, o atendimento deve ser feito para a sua saúde, não só para as suas doenças. 2001, p. 35. São esses princípios que regem todo o funcionamento do SUS, garantindo que todos possam ter acesso pleno à saúde, tendo em vista sua principal função, que é promover um bem-estar populacional. Para além destes 3 princípios básicos para se pensar, é também relevante destacar outro aspecto como o direito à informação, requisito importante do ponto de vista democrático para a vida do cidadão usuário do sistema. É fundamental que as informações acerca da saúde individual e coletiva sejam divulgadas pelos profissionais da saúde, os quais são responsáveis pela viabilização deste direito. Vasconcelos, Pachi, 2006, p. 536. Destaca-se que, embora os princípios estejam garantidos na Constituição Federal, na prática ainda não se há uma efetivação integral. Os desafios para integrá-los completamente já se vêem desde a 8ª Conferência, se tornando princípios desafiadores para incluí-los no atendimento aos usuários, pois, a forma que a saúde se encontra estruturada, não possibilita que o usuário seja visto em sua integralidade, não tendo assim uma proteção integral. A instituição de todo o Sistema Único de Saúde se deu com a criação da Lei Orgânica 8.080 de 1990, que possibilitou a promoção para sua fundação e administração, a recuperação da saúde que vinha sofrendo um desequilíbrio, e sua total organização e funcionamento dos serviços correspondentes. Os direitos sociais são, por conseguinte, sobretudo, endereçados ao Estado, para quem surgem, na maioria das vezes, certos deveres de prestações positivas, visando a melhoria das condições de vida e a promoção da igualdade material. Bom Tempo, 2005, p. 71. A lei estabelece não somente o acesso à saúde pública, como também ações epidemiológicas necessárias ao maior controle de doenças infecciosas, a execução de procedimentos de controle sanitário que irão promover uma prevenção necessária nos meios sociais de habitação,
exercendo controle para que a saúde do trabalhador esteja em total equilíbrio para que seu papel social possa ser exercido de forma plena, como também toda a ação terapêutica necessária ao usuário. Segundo Ladeira, o reconhecimento de direitos sociais no corpo da Constituição Federal é a evidência de ter o Estado brasileiro adotado a configuração de um Estado democrático de direito. Ladeira, 2009, p. 106. A organização e o processamento da sistematização do SUS, por meio de diretrizes e normas necessárias ao seu funcionamento, trouxe grande prestígio nacional em todo o mundo, sendo o Brasil o único país do mundo a ter um programa de saúde pública que disponibiliza acesso a todos independente de qualquer fator singular, seguido de vários prêmios. Uma das maiores mudanças que marcaram essa lei durante sua vigência até os dias de hoje, foi o dispositivo de seu artigo 7º incluir princípios ligados à organização e ao atendimento de forma especializada às mulheres vítimas de violência doméstica, fato que está ligado a um direito social, pois em se tratando de direitos fundamentais, devem regressar ao espaço jurídico constitucional, e ser considerados como elementos constitucionais essenciais de uma comunidade jurídica bem ordenada. Canotilho, 2008, p. 97. Quanto à estrutura, além dos princípios, do ponto de vista do funcionamento do SUS, tem-se diretrizes organizativas que devem ser consideradas, as quais buscam proporcionar melhor funcionamento do sistema, sendo elas, a descentralização com comando único, a regionalização e hierarquização dos serviços e participação comunitária. E por intermédio dessas diretrizes, com o alicerce estrutural dos princípios, o SUS deve buscar se organizar. São esses os meios pelos quais buscamos atingir o sistema de saúde brasileiro. O texto constitucional define que o SUS deve se organizar a partir da descentralização, como direção única em cada esfera de governo. Brasil, 1988. O antigo debate entre centralização x descentralização não pode ser tratado separadamente nos sentidos histórico e político, sob o risco de ser reduzido à discussão de questões de cunho técnico ou ideológico. Se por um lado a completa centralização leva à organização de um Estado totalitário, por outro, a completa e radical descentralização levaria à dissolução da noção de Estado. Bobbio et al., 2004. No entanto, o processo de descentralização tinha como objetivo alcançar a municipalização da gestão dos serviços, o que certamente representou a quebra de um paradigma. Com isso, para cada esfera de poder regional, União, Estado e município, haveria um responsável local, mas, articulado com outras esferas. Quando se fala da descentralização do SUS, se torna necessário pensar na regionalização, apontado por doutrinadores, a saber, Vasconcelos e Pachi, 2006, sendo o objetivo da regionalização ajudar na melhor e mais racional forma de distribuição dos recursos entre as regiões, seguindo tal distribuição da população pelo território nacional. Vasconcelos e Pachi, 2006, p. 536. O SUS tem sua composição integrada com órgãos que são compostos pelo Ministério da Saúde, estados e municípios, como dispõe a Constituição Federal, que atribui corresponsabilidades a cada ente no sistema. A Lei N. Graus 8.080/90, define em seu artigo 4 graus como o SUS delibera sobre as ações e serviços prestados pelos órgãos e instituições da administração direta ou indireta dos entes.
Sua estrutura é composta pelo Ministério da Saúde, Estado e municípios, conforme determina a Constituição Federal, sendo cada ente corresponsável. O Ministério da Saúde é o gestor nacional do SUS, responsável pela formulação, normatização, fiscalização, com o monitoramento e avaliação das políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde. Sua atuação ocorre através da Comissão Intergestores Tripartite, CIT, para pactuar o Plano Nacional de Saúde. Um dos integrantes dessa estrutura será a Anvisa e a Fiocruz, que desempenham um importante papel para o desenvolvimento da saúde, CONAS, 2000, online. Vale destacar que os estados e municípios participam deste sistema, através de suas secretárias, comissões e conselhos que deliberam desde formulações de políticas e ações de saúde até os aspectos operacionais do SUS, CONAS, 2000, P-Online. Conforme uma análise feita pelo conselheiro de saúde José Oliveira, houve melhorias significativas e para tal temos alguns indicadores a exemplo da queda na mortalidade infantil, redução da desnutrição infantil, aumento na expectativa de vida entre outros, Oliveira, SD, online. Neste sentido, é evidente que embora haja uma estruturação dos órgãos envolvidos no sistema, há ainda dificuldades locais, ainda há interferências de ordem partidária e econômica que acabam comprometendo o seu exercício. Além disso, destaca-se que os princípios ainda estão sendo efetivados em toda a sua magnitude, criando uma fragilidade para o desenvolvimento de fatores sociais e econômicos, Oliveira, SD Online. 3. Avanços e entraves do SUS. Mesmo com a identificação de vários avanços que ocorreram no SUS em todos esses anos de existência, ele ainda está em desenvolvimento, sendo considerado um projeto em construção. Será visto nos próximos tópicos os avanços e questões que ainda precisam ser consolidadas para sua efetivação. A criação do Sistema Único de Saúde foi de forma gradual, vindo de um movimento da reforma sanitária, que ocorreu no início nos anos de 1970, que buscava lutar contra a ditadura militar, postulando a democratização da saúde e melhoria das condições básicas da população. Souto, Oliveira, 2016. As discussões políticas sobre o sistema de saúde foram propiciadas por grandes pesquisadores catedráticos, profissionais da saúde e também através de movimentos populares de estudo que apontavam a necessidade de ações políticas para um projeto civilizatório de sociedade inclusiva, solidária, e com um sistema de saúde que atendesse à população de forma universal, integral e gratuita. Souza, 2014, Menicucci, 2014. As propostas da 8ª Conferência Nacional de Saúde foram cruciais para oficializar o sistema com a promulgação da Constituição Federal no ano de 1988, consolidando, portanto, a saúde como um direito de todo cidadão, sendo este também o compromisso primordial do SUS, conforme o art. 196 da CF já citado no capítulo do SUS. Mesmo após 30 anos de sua existência, o SUS tem fatores determinantes e condicionantes, que ainda são um dos maiores desafios para a melhoria dos serviços de saúde, em especial no que diz respeito aos diversos níveis de assistência que não são suficientes para atender às demandas. Campos, 2003. Os serviços de saúde oferecidos pelo SUS envolvem a assistência à população de forma individual e coletiva, com a Rede de Atenção à Saúde, RAS.
Nesse sentido, o doutrinador refere que o SUS objetivamente deve identificar e divulgar os condicionantes e determinantes da saúde, formular a política de saúde para promover os campos econômico e social, para diminuir o risco de agravos à saúde, fazer ações de saúde de promoção, proteção e recuperação integrando ações assistenciais e preventivas. Carvalho, 2013, p. 56. Nos últimos anos houve avanços significativos na descentralização de recursos e atribuições de gestão, ampliou-se o acesso e a oferta de serviços. Entretanto, para Paim, 2018, existe na atualidade um esforço negativo, que é perceptível ao analisar a campanha de desmonte do serviço, cuja finalidade é um retrocesso da consolidação política e orçamentária do SUS, situação percebida e agravada após a aprovação do congelamento dos recursos financeiros por 20 anos. Mendes, Carnot, Guerra, 2018. Desde a implantação do SUS, a matéria a ser implementada pelo governo sempre foi vista como um desafio a ser vencido em benefício da população que aclamava por assistência sanitária, em virtude das devastadoras doenças que eram submetidos. A sua estrutura de acordo a Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, CONAS, é 6.000 hospitais, 440.000 leitos contratados e 63.000 unidades ambulatoriais, 26.000 equipes de saúde da família, 215.000 agentes comunitários de saúde e 13.000 equipes de saúde bucal, mais de 5.000 municípios brasileiros. Total anual de atendimentos, 12 milhões de internações hospitalares, mais de 1 bilhão de procedimentos em atenção primária à saúde, 150 milhões de consultas médicas, 2 milhões de partos, 300 milhões de exames laboratoriais, 1 milhão de tomografias computadorizadas, 9 milhões de exames de ultrassonografia, 140 milhões de doses de vacina, mais de 15.000 transplantes de órgãos, CONAS, 2006, p. 31. Ressalta-se que os avanços podem ser vistos diante de certos programas que têm desempenho igual ou superior aos de outros países, até mesmo dos países desenvolvidos. É o caso dos programas de vacinação, transplantes e HIV/AIDS. Ainda as atividades do SUS em meio à busca de amparo a pessoas com HIV, vírus da imunodeficiência humana, vem salientando a importância e a eficácia em seu tratamento e diagnóstico precoce, como o uso de políticas públicas para sua prevenção, evidenciando o seu desenvolvimento em meio a novos desafios. Conforme descreve o CONAS, isso foi possível graças à combinação de vários fatores, intervenção precoce que contou com ampla participação da sociedade civil, institucionalização de um programa nacional que opera de forma descentralizada, financiamento com recursos próprios das ações de prevenção e assistência, CONAS, 2006, p. 40. Ainda, conforme aduz o CONAS, o Programa Nacional de Imunizações, PNI, trouxe avanços importantes para combater doenças epidêmicas. Por exemplo, a febre amarela e a varíola foram erradicadas com as ações realizadas pelo programa. Há anos não se registra nenhum caso novo de poliomielite em nosso país. Outra inovação importante é o Sistema Nacional de Transplantes, instituído no ano de 1997, se tornando um dos maiores programas públicos de transplante de órgãos do mundo, CONAS, 2006, p. 39. É certo equiparar a evolução crescente do SUS desde sua criação. É visível,
tendo como principal aliado desse entre-arme suas políticas nacionais, e mecanismos de investimento adotado pelo governo federal, com retorno positivo na população que utiliza o programa, dispõe ainda o CONAS, uma pesquisa nacional de opinião a respeito do SUS, realizada em 2002 pelo CONAS, por meio do Instituto Vox Populi, mostra dados que permitem compreender as percepções da população brasileira acerca do SUS. Considera que o sistema funciona bem ou muito bem é de 45,2% nos usuários exclusivos do SUS, 41,6% nos usuários não exclusivos do SUS e 30,3% nos não usuários. Assim, destaca-se que a avaliação trouxe uma grande positividade no funcionamento do sistema, demonstrando que em meio a seus entraves tem trazido benefícios à população. CONAS, 2006, p. 42. Os maiores entraves acumulados na atividade, está na sua gestão, que por incoerências administrativas governamentais, envolvendo todo o poder federativo, levando todo o sistema em um colapso por muitas vezes, criando uma politização desnecessária. Conforme dispõe o CONAS, o SUS deve ser reafirmado, constantemente, como política de Estado, mais que de governos. Assim, respeitadas as nuances que os diferentes partidos políticos devem colocar nas suas políticas de saúde, especialmente na interpretação operacional dos princípios do SUS, CONAS, 2006, p. 44. O mecanismo de investimentos entre os poderes federativos tem se tornado um dos principais aspectos do processo de sucateamento, tendo como um dos motivos o superfaturamento de financiamentos que o governo federal vem enfrentando. Diante das palavras de Nelson Rodrigues em 1999, o governo federal, com taxas de juros estratosféricas, obriga os estados e municípios a limitarem gastos na área social, reservando pelo menos 13% dos orçamentos dos estados e municípios de maior porte para a renegociação de dívidas. Santos, 2012, online. Segundo Figueiredo, 2009, p. 8, os problemas estão na raiz desde quando se pensou o sistema de saúde brasileiro. De lá para cá não se discute a saúde com direito de fato. Nesse sentido, percebe-se que atualmente existem, ainda, inúmeras dificuldades oriundas da má gestão dos recursos ao sistema, principalmente no que se refere ao desvio ou pouca habilidade de manejo das verbas públicas que são repassadas à atenção básica e à rede de atendimento especializado. O que se percebe é que o atual quadro político e econômico do país tem afetado o desenvolvimento do SUS. Um exemplo, são os altos índices de desemprego, fez com que as pessoas dos planos privados de saúde finalizassem o serviço, trazendo consequentemente um aumento da demanda no serviço público. Esse problema é emergente, e provoca uma sobrecarga que já é subfinanciado, contribuindo para a precarização do SUS. Almeida et al., 2018. Além dos problemas enfrentados no financiamento, outra discussão que tem ganhado espaço no que se refere ao SUS, são as questões do modelo de atenção e organização para aprimorar as redes de atenção à saúde, sendo o principal oponente a atenção primária à saúde, APS, estando caracterizada como ordenadora do cuidado, e por ter essa característica, deve ser voltada não apenas para os atendimentos com episódios agudos de doenças, e sim, um cuidado contínuo às condições e agravos das pessoas. Mendes, 2011. Além disso,
apesar do SUS ainda estar organizado de forma fragmentada, as questões também deliberam sobre a transição de um SUS analógico para um SUS digital, não apenas para uma implementação de recursos tecnológicos eletrônicos, mas, por uma mudança na forma em que atua como um sistema em rede. Mendes, 2012. Outra grande discussão enfrentada pelo sistema é a falta de dados para o planejamento e desenvolvimento de estratégias de gestão em saúde. Essa utilização de dados melhora a análise situação de saúde brasileira, que se caracteriza por uma transição demográfica acelerada e uma situação epidemiológica de tripla carga de doenças com predomínio relativo forte das condições crônicas. Mendes, 2012, p. 24. Assim, pode-se entender que o SUS é um modelo de saúde com grande complexidade e singularidade, tendo grandes mudanças quanto ao próprio sistema. Após as 3 décadas atuante, é inegável que ainda continua lutando para sua sobrevivência como política pública gratuita, sendo organizadora para o cuidado integral dos brasileiros. Santos, 2012, online. 4. Análise de 30 anos, rumo à efetividade. Embora sejam recorrentes os casos de grandes desvios de dinheiro público evidenciados na política brasileira, dinheiro esse destinado à saúde pública do SUS, sua construção em meio aos pilares da Constituição Federal Brasileira, garantiu aos seus nacionais um atributo necessário. Com isso, é importante que seu aprimoramento para as gerações futuras seja algo peculiar, que deverá ocorrer através de entraves geradas pela máquina administrativa do Estado-União, diz Nelson Rodrigues. A existência legal do SUS, a partir desses rumos maiores, gerou ano a ano, densa e complexa teia de experimentos normativos, programáticos e operacionais que dizem respeito a modelos de atenção, de gestão, da prestação de serviços, do trabalho na saúde, do financiamento e da participação social. Santos, 2012, online. Tratando de uma melhor arguição para desenvolvimento do sistema, a elaboração de projetos que possam elevar o programa, trará aos brasileiros melhor acesso a um serviço digno de saúde, acesso que por muitos outros lugares do mundo se tem apenas através de programas privados, sendo somente acessado por aqueles passíveis de uma renda financeira à sua altura. Nesse mesmo sentido, Santos propõe um acompanhamento estratégico do SUS visando basicamente a contribuir para o estabelecimento de etapas e metas passíveis de serem cumpridas mesmo levando-se em conta o denso e complexo cipoal ou labirinto formado nos últimos 15 anos. Santos, 2012, online. É importante destacar que os problemas do federalismo sanitário brasileiro precisam estar nas mudanças de radicalização do modelo institucional SUS, trazendo a opção de um federalismo cooperativo de tipo intraestatal. A crise encontra-se localizada no federalismo fiscal. O CONAS vem dispor que um novo modelo institucional do SUS vai depender de uma reforma tributária que redistribua as receitas tributárias entre os entes federados de forma mais equânime e redefina as competências interfederativas na saúde. CONAS, 2006, P108. A possibilidade de fazê-lo, no entanto, é necessário o aperfeiçoamento do modelo institucional, que se tornou motivo de grandes dissensos entre os atores políticos e econômicos. Uma das possibilidades de mudança começou após Pacto pela Saúde, 2006, trazendo para o sistema um ambiente mais voltado ao desenvolvimento de um federalismo mais cooperativo. Entretanto, precisa ser um modelo mais estruturado.
É importante destacar que a retomada da comunicação direta com as entidades da sociedade e os movimentos sociais torna-se fundamental, democratizando todas as informações do que está acontecendo com o SUS. Dentre seus benefícios à população, como também seus obstáculos e eventuais consequências. Esta comunicação deve ser igualitária a todos os usuários do SUS. Os que detêm o plano público, como também aqueles que além do SUS são consumidores de planos privados. Seria a retomada para a mobilização dos direitos humanos de cidadania. A força social é capaz de mudar as políticas estatais, no entanto, só acontece com a consciência social a ampla mobilização incluindo a classe média e trabalhadores, e a politização, Santos, 2012, online. Cabe, ainda, aos conselhos de saúde superar dilemas que cresceram nos decorrentes anos, por exemplo, o colegiado de representantes dos segmentos e movimentos sociais, que integram oficialmente o campo da gestão, tendo sua contribuição na participação da comunidade e da sociedade. Esses não substituem os segmentos e movimentos sociais e políticos porque somente a sociedade mobilizada pode somar forças para mudar as políticas de Estado. São estes colegiados fundamentais para a transmissão permanente às entidades e movimentos sociais o que se passe no interior do Estado, sendo as informações nas reuniões de conselhos, a contribuição para a democratização de análises e informações à sociedade do que se passa no Estado, Santos, 2012, online. Nelson Rodrigues dispõe que sobre a importância de correr atrás do prejuízo enfrentado no SUS é importante destacar que para concretizar todos os ideais deve-se reunir forças políticas e sociais para conquistar os objetivos, dentre eles equacionar o subfinanciamento, ampliar os investimentos na oferta de serviços, não buscar processos de privatização, reavaliar os processos de isenções fiscais que envolvem os planos privados de saúde, flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal para os setores voltados à saúde, trazer efetivação à reforma administrativa e democrática da estrutura estatal, dentre outros aspectos importantes para o crescimento do sistema, Santos, 2012, online. Considerações finais. Não se pode negar que o SUS veio de uma conquista popular com seu nascimento desencadeado na década de 70, a partir das ideias da reforma sanitária. Nos 30 anos de criação, foram muitos os avanços, principalmente no que se refere aos seus principais princípios, qual sejam universalização e descentralização dos serviços. No entanto, ainda há muito que ser feito, tendo em vista os diversos entraves que afetam o seu desenvolvimento, tendo entre eles, a má gestão, os de ordem financeira, operacional, o sucateamento do serviço, dentre outros que são agravados pela ausência popular. Há de se ressaltar que não foram poucas as lutas para a implementação, entretanto, a partir da CF, houve substancial evolução, que possibilitou a conformação de um modelo de sistema de saúde atual. No entanto, são necessárias outras medidas para transformar o dia a dia das organizações e do trabalho em saúde. É necessário investir em novas formas de financiamento no sistema, novos instrumentos de análise da realidade, novas estratégias na estruturação das equipes que permitem agir na saúde para que os princípios possam ser alcançados. São visíveis as evoluções que o mundo vem passando, entretanto, o SUS não teve a mesma evolução. Podemos destacar um exemplo simples. É a implementação do prontuário eletrônico,
assim como os sistemas de informação de saúde que já são considerados defasados e com péssimas atualizações, sendo escassa a tecnologia no serviço de saúde. É importante manter a saúde das pessoas em equilíbrio, sendo este o primeiro dever estatal, que através de medidas socioeconômicas deverá garantir qualidade de vida, provendo saneamento básico, dotando a vigilância em saúde de recursos. Há muitos desafios ainda a serem enfrentados, dentre os quais se destacam as epidemias, as doenças negligenciadas, as doenças crônicas não transmissíveis, a violência em suas múltiplas faces e o controle de vetores. Se o texto legal for considerado de forma séria, se os profissionais que estão envolvidos no sistema assumirem de fato o papel de cuidado na saúde pública, se houvessem postulados pelos cidadãos em defesa de seus direitos e ainda comprometimento em relação ao bem jurídico saúde, certamente a saúde pública já teria encontrado novos rumos no Brasil. Por meio das leis e de esforço conjunto por parte da população, o Brasil poderá ter o maior e melhor sistema de saúde. Por fim, constata-se que há muitos desafios a serem enfrentados no século XXI, pois o SUS ainda é um sistema em constante reconstrução em todas as áreas. Há de se considerar que os ganhos obtidos em 3 décadas não são cumulativos e nem permanentes, tornando-se imperioso protegê-los e defendê-los sempre, principalmente de grupos políticos e ideológicos.